Hola a todos, hola a todas. Sean bem-vindos a um novo episódio do podcast da Câmara Espanhola. Hoje é um dia muito especial para a Câmara Espanhola e para estes episódios do podcast, porque a gente está apresentando o novo e-book de infraestrutura que foi elaborado com a colaboração de nossos associados, e hoje temos a sorte de ter aqui tres representantes das empresas que colaboraram nesse excelente e-book e que vai ajudar tanto as empresas espanholas associadas da Câmara e brasileiras também. Quero me apresentar, sou Rafael Sagardi, sou presidente do Comitê de Infraestruturas e Energia da Câmara Espanhola e country manager da Comsa, uma empresa construtora espanhola. Bom, sem mais, eu queria dar passo para nossos convidados e, por favor, eles façam uma breve apresentação para os ouvintes saber com quem nós temos a sorte de estar hoje aqui presentes. Claro, vamos lá. Então, prazer, Rafael Vega, um dos sócios do tributário do Cassione. A gente tem falado muito de reforma tributária, entre os temas, então, prazer colaborar com a Câmara. Agradeço à Câmara pelo convite, sou Fábio Januário, diretor de país da OHLA Brasil. É um prazer estar aqui com todos vocês. Boa tarde, eu sou Luiz Tem, eu sou sócio da Lactime Investimentos, é um family office do BTG Pactual. E obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês também. Bom, é uma honra estar com três representantes da Câmara Espanhola, de sócios da Câmara Espanhola. E eu queria começar com... Bom, o último será o primeiro, vou começar com o Luiz. Tá bom, Luiz? Todas as fontes de investimento que hoje tem no mercado, tanto públicas como privadas, BNDES, Banco Mundial, óbvio, outros bancos como sectores de investimento. Quais são as melhores opções que hoje e os desafios que este sector está trazendo para o setor do investimento na infraestrutura? Bom, as empresas costumam buscar primeiro juros baixos, né? Mas não necessariamente isso é o principal foco. Porque a gente tem uma série de empresas que têm fins e objetivos diferentes. Então, a gente tem, por exemplo, linha de crédito, o BNDES, que é uma linha de crédito muito barata, é subsidiada pelo governo, e é ali onde você vai ter menor juros e mais alongado, mas não necessariamente o recurso que essa empresa precisa é necessariamente um de longo prazo. Muitas vezes ela precisa de pagar a operação, insumo, e aí você vai ter que direcionar esse recurso, por exemplo, para a busca de um capital de giro, que você vai buscar isso em um banco comercial, um banco privado. É um juros que é um pouco mais caro, só que ele serve para aquele fim específico. Então, eu não consigo dizer exatamente qual que é a melhor, mas vai depender muito do tamanho da empresa, estrutura, porte dela. Para a empresa de infraestrutura, a gente tem um benefício fiscal que ajuda muito a dar vazão a esse crédito para o investidor final, que é isento de imposto de renda. Então, a gente consegue emitir, por exemplo, algum setor imobiliário, um CRI, no setor, no agronegócio ou infraestrutura, uma debênture. Mas é importante que a empresa veja se ela tem o porte suficiente para isso. Então, muitas vezes, uma debênture abaixo de 70 milhões de reais não faz muito sentido pelo custo. Então, cada empresa ela tem que se adequar e buscar qual que é o objetivo do recurso, qual que é o fim e se ela se encaixa para isso. BNDES, muitas vezes, você precisa de muita burocracia, você não tem um crédito rápido. E muitas vezes, para essa operação, você precisa desse dinheiro mais rápido. Existem dívidas ali que a empresa pode utilizar que são atreladas a dólar. Muitas vezes, se o seu caixa não está atrelado a dólar, no ano passado você tinha pago mais de 30%. Então, hoje as opções de financiamento você tem que buscar muito especificamente qual que é o objetivo do recurso, qual que é o tamanho da sua empresa para ver se se adequa, e o fim também. Depende muito do perfil ali do porte da empresa. É importante você buscar ali uma solução específica para cada demanda da operação. Claro, ficou claro. Então, depende muito da necessidade, do tamanho do empréstimo, de para quê e qual é o tipo de investimento que você está procurando. Exatamente, você vai ter opções para todas as linhas. Né? E, Rafael, no sector das novas leis, licitações que estão acontecendo, também no setor tributário, quais são os principais assuntos, desafios que vocês desde o despacho de Cassione Advogados estão vendo e estão sendo demandados pelos seus clientes? Claro. Enfim, o escritório trabalha com muitas frentes em termos de licitação, direito público, etc. Mas puxando a sardinha para o meu lado, que é o tributário,
que é um tema um pouco espinhoso, olhando para a reforma tributária especificamente, é algo que tem trazido bastante necessidade de conversa com clientes e dúvidas, porque basicamente, e especialmente falando em infraestrutura, a gente está sempre falando de alguma coisa que é retorno de longo prazo, né? E também pega encaixa bastante com o que você falou, né, Luiz? Então, quando a gente está olhando para um investimento de longo prazo, os impactos que a gente estima são grandemente alterados pela reforma, e a gente vê que ainda o mercado ainda não está totalmente maduro em termos de nível de informação para decisão sobre investimentos e a compreensão de quais são os impactos dessa reforma nas próprias curvas de investimento que estão sendo feitos agora, e etc. Né? Então, por exemplo, a partir de 2027, a gente já tem uma mudança grande em termos de tributação. Eu tenho uma mudança grande de PIS/COFINS para CBS. Então, por exemplo, eu vou ter uma mudança grande de margem EBITDA das empresas já em 27. Né? Será que os investimentos que são de longo prazo estão olhando para isso? Quando eu faço um Project Finance, quando eu vou discutir uma curva de juros, né? Inclusive, por exemplo, agora eu vou poder tomar crédito de parte dos juros que eu pago. Então, olhando isso, vai conversando muito com também a estrutura de financiamento da companhia, né? Capital, dívida. Então, a gente tem visto que as empresas têm um grande trabalho a fazer, e a gente está tentando ajudar nesse sentido, de tentar jogar uma luz nisso para poder orientar aí as próximas decisões de investimento. Muito bem, muito bem. E desde o ponto de vista da empresa, Fábio, desde o ponto de vista de uma empresa construtora, aqui estrangeira, espanhola neste caso, que está operando aqui no Brasil, quais vocês enxergam que são os principais desafios para estes próximos anos aqui no Brasil? Olha, o Brasil apresenta hoje um pipeline assim muito robusto e muito interessante, né? Nós temos diversos projetos de concessões no mercado, sejam concessões federais, sejam concessões estaduais, que se mostram oportunidades muito interessantes, seja no setor do transporte rodoviário, no setor ferroviário, que vem um lançamento muito qualificado pela frente, setor portuário. O setor aeroportuário já está fechando o ciclo, mas houveram muitas oportunidades. Então, o mercado brasileiro apresenta uma série de oportunidades para as empresas espanholas de construção. É claro que também existem desafios. É um mercado complexo, com projetos de grande vulto. Os projetos aqui no Brasil de concessões são investimentos de CAPEX e OPEX muito significativos, né? O que traz um desafio adicional para as empresas e para esse entendimento, para poder fazer frente a esses enormes desafios, sejam com a sua capacidade de execução do projeto, seja com a capacidade financeira para colocar equity nesses negócios, né? Então, para além das obras públicas, que também é um setor que também sempre pujante aqui no Brasil e que a gente vive um ciclo muito positivo para o país. O Brasil tem um déficit de infraestrutura muito significativo, né? Nos últimos 10 anos, o Brasil investiu algo em torno de 1,7% do PIB em infraestrutura e precisava estar investindo para o país poder crescer a um ritmo de 5% ao ano, precisava estar investindo quase 6% do PIB em infraestrutura. Então, a gente percebe aí a lacuna enorme que houve, né? Hoje, basicamente, esse 1,7% de investimento em infraestrutura que ocorreu no passado mal cobre a depreciação da infraestrutura existente, ou seja, o Brasil estava perdendo infraestrutura nesses últimos 10 anos, mas nesses últimos anos a gente percebe uma reviravolta nesse processo, um nível de investimento muito mais significativo e robusto, ainda aquém do que o Brasil precisa para ser um país ainda mais competitivo, né? Sabemos que as infraestruturas são vitais para que a gente possa melhorar toda a produtividade do país, escoar os produtos com mais eficiência, as pessoas se transportarem do local da sua casa até o trabalho com menos tempo, isso significa produtividade. Tudo isso depende de infraestrutura, então acho que o país tem aí um desafio enorme e oportunidades muito interessantes para as empresas. Bom, fantástico. Olha, eu queria já finalizar este podcast agradecendo a presença do Luis, do Fábio, do Rafael. Y estos son algunos tópicos que están siendo tratados en este ebook de la Cámara Española, que en breve será lanzado y estará disponible para todos os asociados da Cámara nas plataformas digitais da própria Cámara.
E, bom, agradecermos uma vez e tomara que seja interessante que este e-book traça esse aporte para os socios da Câmara e, sobre todo, agradecer às empresas como Ocasión, Ola e Lifetime que colaboraram na elaboração deste e-book. Muito obrigado a Prazer, todos nós que agradecemos. e até mais. Obrigado. Obrigado.